Olá, alunos de Físico-Química 2. E aí, como é que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Tenho certeza que vocês estão acompanhando com a maior facilidade da face da Terra. Não que eu tenha alguma coisa assim de muito útil nesse processo, mas vocês são bons mesmos, eu tenho certeza disso. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre uma coisa super legal. Hoje a gente vai falar sobre as superfícies dos líquidos. Né? A superfície dos líquidos é algo que intriga a gente desde criança. Quem nunca olhou para uma bolha de sabão e não ficou encantado com aquilo? Quem nunca viu, né, um canudinho e aquele líquido dentro do canudinho e ficou pensando como é que ele foi parar lá dentro? Né? Então, a superfície dos líquidos é um treco muito legal e a gente vai olhar para isso, então, com o olhar da fisicoquímica. Meu professor, o que isso tem a ver com o diagrama de fase? Tudo. Porque tem tudo a ver, sabe com o quê? Com energia livre de Gibbs. Portanto, com potencial químico. Então, vamos lá. Então, para começar, né, o nosso assunto, a gente tem que falar sobre a tensão superficial. A tensão superficial nada mais é do que a tensão que as moléculas formam ao se unirem na superfície de um líquido, né? Então, o que a gente tem é que os líquidos tendem a adotar formas que tornam mínima a sua área superficial. Por isso, eles tomam a forma dos seus recipientes, certo? Então, um número máximo de moléculas vai ficar no interior da fase líquida e um número mínimo de moléculas vai ficar em contato com o resto do ambiente, certo? Essas moléculas que ficam no interior são envolvidas, então, pelas moléculas vizinhas que vão fazer a fronteira, né, do meu sistema com a vizinhança e vão ficar interagindo com essas moléculas da fronteira. As gotículas de líquido, então, tendem a ser esféricas. Por quê? Porque esfera é a forma que tem a menor área superficial para um dado volume, certo? E o que essa baratinha d'água está fazendo aí? Essa baratinha d'água tá aí porque é justamente a tensão superficial que faz com que ela consiga andar sobre a superfície da água. Todo mundo já ouviu aquela piadinha, né? Por que a aranha d'água, a baratinha d'água consegue andar em cima da água? Porque ela pisa nas pontes de hidrogênio. Vocês não sabem mais o que é pontes de hidrogênio, né? São as ligações de hidrogênio que antigamente chamavam ponte. Aí essa piadinha era mais engraçada, mas tudo bem, não tem problema não. Espero que vocês tenham pelo menos rido da minha cara, assim, de ter contado essa piadinha. Mas vamos lá. É porque as ligações de hidrogênio ajudam a manter a tensão superficial da água e com isso fazem com que a esfera seja formada quando eu tenho uma gotícula, certo? E aí, então, a gente tem que os efeitos de superfície podem ser expressos, né, dentro da fisicoquímica olhando para as energias de Helmholtz e de Gibbs. Isso, Helmholtz e Gibbs, lembra? Helmholtz, trabalho, Gibbs, energia livre do sistema. Então, o que a gente tem? A gente tem que a ligação entre essas funções termodinâmicas e a área superficial é o trabalho necessário para modificar, né, a área de um dado valor. Então, vejam que quando eu falo da área superficial, a área está diretamente relacionada com o trabalho. E trabalho está diretamente relacionado com a energia de Helmholtz e a energia de Gibbs. Sim, a gente viu lá em Físico-Química 1, né? E então, o que a gente tem? Que se eu fizer o meu sistema variar de dA e, portanto, de dG, eu tenho que dA e dG são iguais em condições diferentes de observação, é claro, ao trabalho feito para alterar a energia interna do meu sistema.
Então, o que eu tenho é que o trabalho necessário para modificar a área superficial, que a gente vai chamar agora de ρ, de uma determinada amostra, de uma grandeza infinitesimal de ρ. Então, vejam, eu tenho lá uma esfera e eu quero aumentar o volume dessa esfera. Então, o trabalho necessário para fazer com que a área superficial dessa esfera, que a gente vai chamar de ρ, varie para ρ mais dρ, certo? É proporcional a dρ. E se a gente consegue observar que ela tem uma relação direta com o trabalho, eu posso, então, chamar a minha variação de trabalho de gama dρ. dρ é a variação da área superficial, dW é a variação do trabalho e gama é a constante de proporcionalidade, óbvio, certo? Que é denominada de tensão superficial. Por que eu chamo de tensão superficial? Porque eu estou variando a minha área superficial realizando um trabalho. Quão fácil ou quão difícil é variar essa área para que eu tenha variação de trabalho? Eu vou ter que saber o quão tensa é essa película dessa área superficial para eu poder saber com que facilidade eu vou realizar esse trabalho ou não. Portanto, o nome de gama, nesse caso, é tensão superficial. O trabalho de formação, então, de uma área superficial maior ou menor, se eu tiver com volume e temperatura constantes, pode ser igualado, então, à variação da energia de Helmholtz. Qual que era o símbolo mesmo da energia de Helmholtz lá em Físico-Química 1? Era a letra A maiúscula, né? Então, variação da energia de Helmholtz é igual a tensão superficial vezes variação de ρ. Lembra que se eu estou a volume e temperatura constantes, eu tenho que a variação de trabalho é igual à variação da energia livre de Helmholtz. E aí, então, eu posso trocar aquela equação do slide passado para essa equação. Como a energia de Helmholtz diminui se a área superficial diminuir, certo? Para que eu mantenha a minha constante constante, as superfícies, então, têm naturalmente a tendência de se contraírem. E aí, então, eu tenho a necessidade de estar sempre com a menor área superficial possível para aquele líquido. Partindo, então, daquele princípio, o que eu tenho é que, quando eu olho as minhas superfícies curvas, eu tenho duas consequências extremamente importantes derivadas dessa curvatura, que são muito relevantes para as nossas propriedades dos líquidos e, portanto, da existência da tensão superficial. Quais são essas duas consequências? Primeiro, é a dependência entre a pressão de vapor do líquido e a curvatura da superfície. Sim, por quê? Porque quanto mais curva for a minha superfície, maior a tensão superficial que eu tenho. Portanto, maior a pressão que eu vou ter que exercer, né, para que a minha molécula passe do estado líquido para o estado de vapor. E a outra questão muito importante é a ascensão capilar ou a depressão capilar dos líquidos em tubos de pequeno diâmetro, que é o que a gente chama de capilaridade do sistema. Antes de passar para a parte matemática, especificamente falando, né, da parte de tensão superficial, de capilaridade, que é o que a gente vai ver daqui para frente, eu preciso de três conceitos extremamente importantes, que são os conceitos de bolhas, cavidades e gotículas. Não, essas coisas não são iguais, elas são completamente diferentes e, portanto, a matemática aplicada a elas é completamente diferente. Se
vocês olharem aqui, então, o que eu tenho aqui? Uma bolha é uma região em que vapor e também ar atmosférico, por que não dizer, né? Está confinado por uma fina película de líquido e do lado de fora dessa película de líquido eu tenho mais ar atmosférico ou vapor, algum tipo de gás aqui em volta, certo? Então, uma bolha eu tenho gás, fina película de líquido e gás. Isso é uma bolha. Já uma cavidade é uma região cheia de vapor no seio de um líquido. Isso aqui não lembra nada para vocês, não? Tipo espuma de cerveja, de refrigerante, alguma coisa assim? Pois é, a gente fala que a cerveja faz espuma, faz bolha, né? Não. O que ela tem são cavidades. Então, o que é uma cavidade? Aqui dentro eu tenho gás e do lado de fora eu tenho líquido. Isso é uma cavidade. Sim, vocês estão entendendo que para quem quer trabalhar com a parte de refrigerantes, bebidas, né? A parte por exemplo, quem quer trabalhar com o pessoal da Ambev, ou mesmo quem quer trabalhar com a parte da P&G de shampoos, né? Isso daqui é estudo físico-químico. Você estava achando que isso daqui era só coisa de criança? Não, isso aqui é estudo sério, gente. Vocês vão ver. Isso é muito importante. Olhando para essas duas aqui, eu vejo que as bolhas têm duas superfícies, uma interna e uma externa, certo? Uma em cada face da minha película do líquido. E as cavidades só têm uma superfície, certo? A análise, então, é diferente por conta da área superficial dupla da bolha com relação à cavidade. E já uma gotícula é um pequeno volume de líquido em equilíbrio imerso no seu vapor ou em algum gás, por exemplo, uma gota de água, certo? Então, eu tenho água que está aqui em volta no ar. Isso é uma gotícula, tudo bem? Então, agora a gente olha especificamente para a parte da matemática envolvida, né? Quando eu olho para a bolha, eu tenho que a pressão do lado côncavo, né, do lado de dentro da bolha, né, para o lado interno dessa interface, a pressão lá dentro a gente chama de P-in, pressão interna. E é sempre maior do que a pressão do lado convexo ou do lado externo. Px, pressão externa. E a relação entre as duas é dada diretamente pela equação de Laplace. É aquela equação de Laplace que vocês estão acostumados. Pressão interna é igual a pressão externa mais 2 gama, 2 vezes a tensão superficial dividido pelo raio dessa bolha. A equação mostra, então, que existe uma diferença entre as pressões e ela tende a zero quando o raio da curva tende ao infinito. Quanto maior o meu raio, mais a diferença entre essas duas pressões vai tender a zero. Se eu olhar lá para a equação 6.3, que está lá no livro, falando a respeito da dependência entre a estabilidade do sistema e as condições do meu sistema, vocês vão ver que eu olho para essa equação, onde eu tenho P é igual a P estrela E elevado a volume molar, variação da pressão dividido por RT.
eu posso tomar essa variação de pressão aqui como a diferença entre a pressão externa e a pressão interna do meu sistema, certo? E aí, então, eu pego a equação que a gente acabou de ver, que é pressão interna é igual a pressão externa mais 2 vezes a tensão superficial dividido pelo raio da minha bolha, da minha esfera, da minha cavidade, da minha gotícula, certo? E eu faço aquela substituição aqui. E aí eu tenho, então, que eu chego no que a gente conhece como equação de Kelvin. É o Kelvin, o Lord Kelvin, da escala de temperatura, ele mesmo, certo? Ele estudou isso também. Aliás, eles estudavam de tudo um pouco naquela época, né? Tinha tudo para estudar, fazer o quê? E aí a gente tem que, para a pressão de vapor de um líquido disperso, por exemplo, como uma gotícula de raio R, eu tenho então que P é igual a P estrela E elevado a 2 gama, 2 vezes a tensão superficial, que veio daqui do ΔP, volume molar, dividido por R, que é o raio da minha gotícula, certo? Que veio de novo aqui, da variação da pressão, RT. A pressão, então, do líquido no exterior da cavidade é menor do que a pressão no seu interior. O gás exerce maior pressão sobre o líquido que está do lado de fora do que o líquido sobre o gás. E é por isso que o líquido não contrai de volume e condensa. É por isso que ele continua lá no seio do líquido. É por isso que o gás continua na forma de cavidade lá no seio do líquido. É a única modificação na fórmula anterior, é o sinal do expoente, que a gente tem que levar em consideração quando eu estou trabalhando com pressão externa maior que a pressão interna ou pressão interna maior do que a pressão externa. Já a capilaridade, né, é a capacidade, a tendência que os líquidos têm de ascender em tubos muito finos, certo? Tubos de pequeno diâmetro, certo? É conhecido então como capilaridade ou ação capilar também. Tem alguns livros que chamam de ação capilar. E é uma consequência direta da tensão superficial. Veja que quando a película de líquido se espalha pela parede interna aqui do capilar, eu tenho que a superfície do líquido vai ficar curva no interior do tubo, dependendo do nível onde eu estou com relação ao líquido original. Então, se eu estiver abaixo da linha do líquido, a minha curvatura vai ser positiva. Se eu estiver acima, a minha curvatura vai ser negativa. E é por isso que se forma o menisco quando eu estou fazendo aquelas medidas dentro do laboratório. Lembra que a gente, quando vai fazer uma medida de líquidos dentro do laboratório, líquidos translúcidos, né, dentro do laboratório, eu enxergo o menisco e eu faço a medida por baixo do menisco. Por quê? Por que esse menisco se forma? Por causa da tensão superficial que esse líquido vai exercer nas paredes do meu sistema e a gente vai conhecer isso como capilaridade. Essa curvatura, então, faz com que a pressão junto ao menisco, certo? Seja menor do que a pressão atmosférica e, portanto, a pressão atmosférica vai exercer maior efeito no meio desse meu sistema. E ela é de aproximadamente 2 gama dividido por R. Opa, 2 gama dividido por R, a gente já conhece isso. Gama é a tensão superficial. R, nesse caso, é o raio do meu tubo, certo? Se admite, então, que a superfície seja relativamente esférica, certo? E então, a pressão imediatamente sob a superfície plana do meu líquido, né, fora do tubo, é diretamente influenciada pela pressão atmosférica. E a pressão externa
externa em excesso impulsiona o líquido para cima no meu tubo, até que o equilíbrio hidrostático seja atingido e aí eu não tenho mais o efeito da capilaridade sendo observado no meu tubo. Pessoal, falar sobre a superfície dos líquidos é muito legal e tem uma gama de aplicações muito grande e a gente vê que está diretamente relacionada então à parte termodinâmica, certo? Quando a gente compara com a energia livre de Gibbs, a energia de Helmholtz, que a gente viu lá em Físico-Química 1. Então, eu espero que vocês tenham achado essa aula, no mínimo, um pouco mais divertida do que as outras, por tratar de um assunto mais prático, né? Um assunto mais visível, assim, menos matemático, por assim dizer, mas com um efeito um pouco mais lúdico. Com isso, a gente termina esse capítulo 6 do Atkins. No próximo capítulo, a gente já vai começar a ver a parte de misturas, tá? E como é que o diagrama de fases vai ficar quando eu tenho uma mistura. Vejo vocês na próxima aula.